Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Criminal Queen, esse espaço de debate de direito, criminologia, processo penal, esse café descontraído, essa resenha da advocacia criminal, do direito penal, com convidados que vêm sempre trazer a sua experiência nesse que é o Tribunal das Paixões, o Tribunal do Júri. Bom, hoje nós vamos contar um pouquinho desse caso que marcou tanto a história do Tribunal do Júri no Brasil, caso Tim Lopes. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado que atuou por vários réus nesse processo, nos desmembramentos, o nosso decano, nosso mestre de todos nós, professor Maurício Neville. Um prazer tê-lo aqui. Prazer meu. Prazer. Mais uma vez, a nossa companheira de debate, doutora Elker Cristina, e o nosso querido amigo do Tribunal do Júri, nosso mestre também, Jaime Fusco. Bom demais. Meu amigo. Dela, que ambiente muito bom. Maurício, a curiosidade que todos nós temos, né? Assim, tem muitas coisas que giraram ao redor dessa história, né, tão emblemática, que marcou e mudou muito a estrutura do júri no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Havia uma discussão, tem várias questões de bastidores que isso não chegou a público na época, hoje há uma superexploração midiática, mas os bastidores do direito, né, num processo penal como esse, com toda aquela pressão, como é que é? A primeira pergunta que eu te faço, como é que foi para você a pressão da Rede Globo de televisão, da imprensa, como é que é defender, sobretudo naquela época, 2005, né? O primeiro júri foi em 2005. Como é que foi para você lidar com aquela pressão toda da mídia sobre o caso? Havia um pré-julgamento, e como é que você trabalhou isso na tua estrutura de defesa? Então, eu estava falando, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o doutor Jaime, com a doutora El. É muito legal estar aqui participando dessa conversa, né? Eu tenho comigo, né, que eu não falo com a imprensa, nunca falei. O Neville nem adianta, porque ele não vai falar com a imprensa. Então, nesse tipo de processo, quem tem que falar é o réu. Quando for solto, ele vai e fala, né? Já pediram até, vamos fazer entrevista com o teu cliente, exclusiva, fala, mas eu não tenho esse hábito de falar com a imprensa. Eu saio batido, se puder, eu não vou nem de terno, porque eu passo no meio dele, nem sabe quem é o advogado, só sabe depois, e aquele ali está ali do lado. Então, funciona assim, eu oriento, né, e tento passar para essa galerinha que está chegando, ocorre, porque eles não vão falar o que você quer ouvir. É a mesma coisa que o advogado não pode, o advogado criminalista, ele não pode ser curioso, não vai fazer pergunta para testemunha de acusação que vai falar o que você não quer ouvir. A mesma coisa é a imprensa, ele vai falar contigo, vai correr no promotor, e aí, cara, a defesa falou isso, falou nada, é isso, e começa a bater. E a opinião pública, eu sempre digo para o papai, se eu dar dois ouvidos para que nós possamos escutar os dois lados, né? Mas nunca vai escutar os dois lados. Você não vai ter chance de falar, porque eles vão cortar. Então, se tiver que dar uma entrevista, dá ao vivo. É ao vivo? Vamos lá, me pergunta aí agora. Não serve não. É assim que funciona nesse tipo de processo. Então, respondendo a doutora, eu particularmente, eu não costumo não falar com a imprensa, não. Existia, Neville, e existe, né? Eu também tive a oportunidade, Jaime também, de atuar em processos em que aquele que senta no banco dos réus, ele já é demonizado, sobretudo aqueles que são intitulados inimigos, né, do Estado, traficantes de droga. Há já uma criminalização prévia, né? Como foi para você lidar com essa criminalização prévia? Você defendeu nesse processo o Elias, né? O Cláudio Orlando. Primeiro foi o Elias. O Ratinho e o... Elias, Cláudio Orlando, Fernando Sátiro e Reinaldo. Porque, assim, eu defendi isso assim, porque hoje em dia, é um nome bonito, né? Pro bono. Antigamente era dativo, e o juiz me nomeava. Não é que eu sei, que eu conheço, sabe? Ele me contratou. Foi uma coisa, o juiz nomeando, vai você. Eu fui dativo também. Então, não é? Então, aí eles nomeavam. Na situação do Elias, não. Já tive um advogado particular que terceirizou o serviço do Elias, e eu fiz a defesa do Elias. Mas foi por aí, foi assim. E assim, a gente quando está em processos muito midiáticos, a imprensa chega te atropelando, enfiando o microfone aconteceu, na sua cara, mas né? aconteceu um fato aí que ninguém sabe até hoje, mas eu queria até te falar. Não enfiaram o microfone na minha cara, não. No Elias. Nós ficamos 3 dias no julgamento.
e a câmera da Globo, assim, focada no Elias. Só, se ele fizesse qualquer coisa, pegava. E quando terminou o julgamento e ele foi condenado, um cara que estava filmando falou: tá vendo aí, seu vacilão, otário? Ele tá vendo condenado? Bem feito. Aí o Elias toma um dedo, sabe? Mandou um dedo pro... Esse dedo apareceu em tudo que é jornal no dia seguinte. Eu lembro disso. Saiu a capa do jornal ele fazendo o dedo do meio. Um dedão enorme. Como se ele tivesse mandado um dedo pra sociedade. Eu falei: pô, Elias, tu tem um dedo grosso, hein, rapaz? Porque tá uma coisa estúpida, brincando. Verdade, eu lembro disso. E no dia seguinte, o doutor Fábio Show, o juiz-presidente, como eu era da ativa, ele falou: ó, acorda cedo, tem júri aqui 8 horas da manhã. Eu falei: tá bom. E tava 8 horas da manhã, aí eu tava conversando com o doutor Flávio, aí ele falou assim: já viu o jornal hoje? Eu falei: não vi não. Já viu o dedo que o Elias deu? Aí eu falei: não vi não. Olha aqui, ó. Aí, sabe, eu falei: pois é, e em cima desse dedo aí, ele tá no RDD. Ele tá de castigo, lá 1 ano de castigo. Aí eu falei: nesse tá errado, esse dedo foi aqui dentro do plenário, não foi lá no presídio, que o presidente tem a ver em botar o cara no castigo, né? Aí eu falei: tá, me provoca aí, toma aqui, ó, provoquei. Aí ele falou: vai lá agora e tira aí do castigo. Eu falei: tá bom, eu vou sozinho? A gente não ouvia bobinho, né? Vai lá agora e tira aí do castigo. Vai com o oficial de justiça, nomeou o oficial de justiça. Fui eu, oficial de justiça, lá pro Bangu 1. Batemos lá na porta: tá agendado? Não, senhor. Você quer que isso aqui? Eu quero primeiro falar com o diretor para tirar o Elias do castigo. Ó, quem mandou isso aqui foi o juiz. O juiz aqui não manda merda nenhuma, não. Quem manda sou eu, rapaz. Vai tirar ninguém do castigo? Vai embora. Ela falou: moço, não fala pra mim, não. Fala pra essa senhora aqui, oficial de justiça do juízo, que tá me dando uma carona, tô só acompanhando pra não vir sozinho, que já tá tarde. Ele falou: vou tirar ninguém do castigo. Quantos anos você tinha, Neville? Não sei. Foi 2002. Ele não quer falar a idade. Não foi Mas a história é tão legal. Olha só onde que vai chegar. Aí, não tirou do castigo, não. Eu voltei no Fábio: e aí, resolveu? Eu falei: resolveu. Falou que não manda merda nenhuma lá. Quem manda ele lá é com ele lá. Falou que não vai tirar, não. Eu falei: então faz o seguinte, ó, amanhã, os dois aqui, cedinho, quero ver se não vai tirar. Pô, doutor Fábio, aí se estiver ouvindo, vai se lembrar. Então, aí, o que aconteceu? Fui eu, oficial de justiça, lá, pra tirar. Ó, tem mais um detalhe. Se você chegar lá, vocês dois chegarem lá e não prender, não der voz de prisão, eu vou ficar muito chateado. Prende quem tá sentado no lugar dele. Se ele não estiver lá, quem tá respondendo? É o senhor que tá preso. Enquanto não tirar ele do castigo. Tá bom, fui lá com ela de novo, com o oficial de justiça. Aí tá bom, cheguei lá, avisaram, né? Eu tomei uma canseira assim de mais umas 2 horas esperando. Mas tomei uma canseira, daqui a pouco chegou um carro preto, outro carro preto. Ó, veio aqui dar voz de prisão pra quem tá sentado no lugar do diretor, já que ele não tá aí. Aí ele falou: sou eu que tô sentado, sabe como é meu nome? Astério Pereira dos Santos. Eu sou Astério? Eu sou secretário de Segurança Pública, avisa lá o juiz que eu não vou tirar ninguém do castigo. Tá bom? Aí eu falei: tá bom, aí eu voltei. Ele era promotor de justiça. Ele foi promotor, né? Foi. Aí a história foi assim. Aí foi: e aí, Neville? Agora é com vocês dois, na briga do Mar e do Rochedo, que esse ferro é o marisco, é com vocês dois aí. Eu não tenho mais nada a ver com isso, não. Eu tô metendo o pé até já fiz meu trabalho. E aí ficou uma briga interna aí. E o Elias lá sofrendo com isso tudo, a repercussão todinha em cima dele. E se tivesse alguma coisa de falar em homenagem a como é que eu vou te dizer? O juiz sabe, e eu estou dizendo isso para quem quiser ouvir. O juiz sabe, a doutora Viviane sabe, a doutora Patrícia sabe que o Elias não fez foi nada. Que é onde ele estava em Mar de Espanha, naquela época, o celular não tinha alcance. Ele não tinha como mandar matar ninguém. Todos eles sabem. Mas aí, como a doutora falou, processo de mídia, né, o cara já entra ali condenado, o pessoal que está ali naquela plateia ali está querendo saber quantos anos ele vai tomar. Quantos anos ele vai tomar? Não é vai condenar, vai absolver. Quantos anos que vai ser, hein? Vai ser, tô curioso para ver. Mas quando você vai falando, e eu me lembro que teve não fugindo um pouco, mas assim, para preservar a imagem dele, o dia que ele não fez, todo mundo sabe. Né? A resposta que a sociedade queria ouvir, e agora, nessa época, agora com esse avanço da investigação defensiva, com esse avanço, nós iríamos chegar numa justificação judicial e numa Hoje seria muito fácil conseguir provar. Fácil eu não sei, não. Mas seria fácil com o talento do Neville, né? Não, seria um caminho, difícil mas ele não deu tempo, porque ele se enforcou.
Ele chegou pra mim e falou, o Neville, você tá me conhecendo agora, eu vou ter uns 28 filhos, cara. Cara, ele se enforcou mesmo, Neville? Tem esse folclore de que, essas né? histórias, sabe, de presídio federal, eu escuto com uma certa reserva de tudo. Porque se enforcar ali é difícil pra caramba, não é, Flávio? Você que acompanha ali, sabe, já militou. É complicado, é complicado. Mas eu sei que teve um inquérito, ele perdeu parte do dinheiro dele todo e ele viu que não tinha mais saída e se enforcou. Né? Mas voltando lá no processo do... E onde estavam as câmeras que não verificou? O preparativo todo de jogar... As câmeras... O monitoramento do presídio. Não, dentro da cela não tem monitoramento dentro da cela. Dentro da cela não é monitorado. O único espaço não monitorado é dentro da cela. Então isso justifica eles não terem visto ele preparando, fazendo laço, jogando, porque tem tudo preparado. Nunca tem, né? Nunca tem. Mas agora uma tesoura do lado da grade tem, né? Uma tesoura do lado da grade tem, né? Tinha uma tesoura do lado da grade? Não, agora. Muito Na tempo história depois. da suposta fuga dos dois. Isso aí. Dizem que dois fugiram. Dizem que fugiram. Eu continuo achando que... Acho que eles foram executados. Eu também acho que Eu eles foram também executados. acho. É mais fácil segurar um homicídio, uma fuga, que a pena é baixa, do que segurar um homicídio ali. Eu falo muito assim, ó, o sistema é maior do que eu pensava. Mas é muito maior. Então, para colocar uma fuga de duas pessoas que me incomodaram de alguma maneira, eu vou cortar as câmeras todas lá, vou botar uma tesoura lá, vou peitar essa obra 190 aqui. câmeras. Não é? Doutor. Aí falaram que 123 estavam com defeito. Ok, e as outras 77? Pois não pegaram nada? Nada. E aí, pronto, acabou. Agora o que vai acontecer? Ele vai fugir para onde? Pro reduto dele. Deixa ele lá. E vamos sufocar o reduto dele. Aí o próprio reduto vai matar os dois. Acabou. Porque eu não estou vendendo. Pera aí, vocês estão agoniando aqui demais, a Papa morreu. Quem matou? É ele. Quem deu origem a isso tudo? Não é? Não estou saindo um pouquinho de Tilope, não, porque é tudo igual. Depois que criaram essa situação de teoria do domínio final do fato... Sim. Para a defesa é muito complicado. Você está sentando com um narcotraficante. Depois que criaram os 5 presídios federais, o Neville salva. Aí eu fui fazer júri em tudo que é lugar. Eu falei, eu não tenho mais escritório no Rio, não, porque eu estou andando no Brasil todo, estou fazendo júri em tudo que é lugar. Neville salva. Aí o Neville não é mercenário, não. Ele passa de... Mas é. Mas, Neville, uma dúvida aqui que a galera fica perguntando pra gente. Acho importante aproveitar esse espaço. Você, com tanta experiência aí, e é um prazer a gente estar com você sempre. Você ainda tem aquele nervosismo, que eu fico todo nervoso. Todo júri que eu faço, eu fico... E eu percebi que o último júri que a gente fez junto, você também estava tenso, emocionado. Eu não sei... O que acontece? A minha sogra mandava eu ir trabalhar. Então a culpa é da sogra. A culpa é da sogra, porque eu morava... A culpa é da minha sogra. Eu que não tenho sogra, pois cara. Não, mas olha só, eu casei e fui morar com a minha sogra. Ela falava, tu não trabalha? Não, vai trabalhar. Aí eu ficava sentado, e uma dica que eu dou pra essa galerinha nova, quer aprender a fazer júri? Senta lá. Senta lá e fica. E não vai embora, não. Senta lá, né? Vou chegar na parte, vou chegar na fala da defesa. Não, senta lá e vê. E vê onde o advogado erra, onde acerta, não, cara. Você vai acertar igual a ele, vocês estudaram a mesma coisa. Aprende errando. Mas aonde eles estão errando, eu não vou imitar, não. Eu ia ver júri de Humberto Ted, de Clóvis Sayone, de advogado fera. E eu ficava, esse cara errou aí. Não, mas errou. Mas eu ficava analisando isso. Então a minha sogra é culpada, porque ela mandava eu ir, eu não tinha escritório, ficava até tarde, tá trabalhando muito. Tava assistindo o júri. E de tanto assistir, eu comecei a... E aí eu comecei a ser nomeado. Vou te nomear, cara. Você tá todo dia aí me nomeou. E eu fiquei assim, fazia júri terça e quinta. Quando deu 100, naquela época, era mais romântico, né? Aí era a contrariedade do libelo, né? Por libelo, crime acusatório, diz o Ministério Público. Agora já virou 422, né? Que é o momento de você requerer diligência. Era muito bom naquela época. A gente perdeu muito espaço no júri, né? A diminuição do tempo. Eu costumo dizer, nós era fomos legal o protesto por novo júri, né, Flávia? Porque isso aí. Era um recurso exclusivo da defesa. Eu lembro que o doutor Edilon, ele fazia assim, né? Porque eu também tinha que assistir um monte de júri. Por quê? O júri, ele tinha sido promotor lá, então ele botava o júri sempre no final do mês. Ele conseguia lá no cartório. Então tinha que assistir todos os júris e fazer a lista. Depois ele fazia um cálculo matemático do jurado que condena e do jurado que não condena. Então ele tinha mais ou menos uma noção do jurado que poderia condenar ou não. Eu achava isso muito interessante. A gente tá cascudinho já sabe como jurado funciona. Profissional já também, sabe. jurado Não do MP. Tem grupo de WhatsApp do promotor com jurados. Mas isso aí me incomoda demais. Olha, quem sabe como funciona. Júri do fim do mês, júri do dia 15 pra frente. O Neville. É condenação, é júri de briga. Eu sei que era o último júri do Neville. O pau torando, grupo de extermínio, os caras acusados do grupo de extermínio. Pra mim é todo mundo inocente, mas os caras acusados do grupo de extermínio.
e a promotora boa. Todo mundo lá, aquela briga, o Neville quietinho, falou assim, peraí, eu tenho só um detalhe pra falar, aquele jeitinho dele. Eu tenho só um detalhe. Aí o juiz falou, não, a testemunha tá ouvindo tudo que a gente tá falando. Tá ouvindo tudo. Ele descobriu que não tem isolamento. Então, Flávia, eu tenho que mudar o sistema dentro do tribunal, mas tem que fazer outra obra. Flávia, o que acontece? Eu fico na minha, né, quietinho, eu corro da imprensa, eu corro de todo mundo. Aí o que eu fiz? As advogadas todas chegaram, sentaram cada uma com a bolsa. Eu falei, você tá onde, cara? Aí você tá ali, ó. Lá no cantinho. Sentei lá no cantinho, mas é parede. Eu tô ouvindo, ele foi, pô, mas esse cara, eu tô ouvindo. Você tá ouvindo tudo que tá acontecendo, cara? Ouvi tudo. Ouvi todo mundo. Acabou a prova, né? Acabou a prova, né, cara? Mas foi papai seu ajuda, né? Papai seu ajuda. Muito bom. Aí todo mundo, na mesma hora da defesa toda protestado, ficou tudo na ata, registrado na hora, porque isso aí também é outra coisa que a gente tem que passar pra essa galerinha. Você não adianta você ver que a nulidade. Ó, tá aquilo ali aqui, não é um palco, né, cara? É o prejuízo que dá. Né? Ó, tá nulo aqui, por isso é bem legal, né? Tá 564, 4, tá uma lista ali, tá, é nulo, Mas qual foi o prejuízo, doutor? Eu já fiz sustentação ali, porque eu era bobinho. Agora eu já aprendi, né? Aí tá nula, é nulidade aqui, tá. Aí eu chegava assim, qual o prejuízo que a defesa teve? Qual? Não tá escrito aqui, qual o prejuízo? Então tem que requerer a nulidade e tem que dizer qual o tamanho do prejuízo. Isso aí é sério. Outra, com relação a... Tem duas vertentes de prova. Escolhe a do promotor. Vai pro contrário. Escolhe a da defesa para ver se ele não vira e não volta pra júri de novo. Manifestamente contrária à prova dos autos. Mas é isso. Vamos voltar no Tim Lopes. E assim, a maior dificuldade que a gente tem, eu acho que aqui no Rio, pelo menos, porque muitas vezes a gente sabe que há um favorecimento da acusação, em muitos casos, realmente há. A questão do argumento de autoridade, tudo que acontece, se você grava todos os depoimentos, não existe razão para não se gravar os debates. Por quê? Porque fica o arbítrio do juiz dizendo, não teve argumento de autoridade, que é causa de anulação de júri. Só que como não grava, o juiz diz que o promotor não falou com aquela intenção. Como não grava o debate, várias nulidades que poderiam ser apontadas na ausência de gravação, porque não tem registro, a defesa fica ao léu. Então eu acho que a gente precisa estar postulando, já que todo o aparelhamento dos tribunais do júri é para gravação, porque não grava a parte dos debates, que é onde acontecem as nulidades, as mais das vezes, Então fica a dica para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque eu vi isso, sabe aonde eu vi isso? Em Rio das Ostras. Não é Rio das Ostras, não, região do Rio. Araruama. Araruama também aconteceu isso. Ó, eu tô cascudo, o que tá acontecendo comigo, mas eu tô ficando espertinho demais. Aí eu tô analisando. Eu tava lá em Araruama esperando. Lá na minha terra. Então, lá mesmo. Ó, lá na minha terra. Lá em Araruama, vai fazer uma audiência lá. Aí eu tô quietinho assim, sempre assim, ó. Eu não vou de terra, não uso mais terra, chega, acabou. Vou outra roupa e vou e faço. Mas assim... Eu tô quietinho, né? O pessoal pensa que eu sou testemunha. Uma hora, né? Eu chego, sabe? Eu chego 11. Passa batido, fica quietinho, ninguém te incomoda. O velho cochila, né? Aí eu tô cochilando assim, passando. Tô bem vendo ele andar, tá passando. O policial assim, vem 5. Aí o primeiro que entrou... Olha o outro, bota o ouvido aqui, assim, ó. Já tá ligado, sabe o que tá acontecendo? Filha lá, rapaz, olha só, o cara tá ouvindo. E o som do juiz, nem precisa nem fazer assim, não, escuta tudo lá de fora. Mas tudo lá de fora, Araruama. Minha terra. Então fica atenta, aí tiver júri lá. Eu vou fazer já a dica aqui. Pode pegar. É isso mesmo, porque eu avisei. Eu entrei e falei, ó, essa audiência aí tá escutando tudo lá fora. E olha que o banco é longe, hein? O banco, quem está esperando testemunha, é longe. Não é pertinho, não, é longe. E eu no banco estou ouvindo. E o policial que vai depois, ó, falei, rapaz, precisa nem botar esse negócio, não, que estou ouvindo daqui, pô, tô lá longe. Ó, fiquei na minha. Isso acontece no Rio. No Rio, acontece no tribunal, que nós fizemos esse júri aí, nós plantamos isso. Aquela promotora foi muito boa, né, Lívia? A promotora é filha do Afrânio, né? Aquela mulher, vou falar, já enfrentou ela, Flávio? A Júlia. Ela deu um nó na gente. Filha de peixe. A minha estreia no Tribunal do Júri foi em 99, eu já advogava há 3 anos, foi exatamente com a Frane Silva Jardim. Foi uma aula, e ele foi, na verdade, o meu professor, porque eu estreiei no júri com ele, e aí eu ia lá tirar a dúvida com ele, cada vez que eu pegava um
um júri, eu não tinha alguém pra buscar, e ele, como me acolheu, ele, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer assim, não conceda a parte, que se você conceder a parte... Então eu trouxe isso pra minha vida, assim, a gente que lida aqui, a gente sabe que é muito diferente o júri Brasil afora, você vai fazer um júri em Pernambuco é de um jeito, você vai fazer em São Paulo é de outro jeito. Em São Paulo é muito diferente também do Rio, completamente, né, ele milita em São Paulo, agora eu falo assim, Fusco cara. teve aqui, você vai levar o NEM pro júri. Fala, Fusco, como é que é pra você? Cara, você vai levar um cara que carrega o peso de um nome na mídia. Teve um episódio do NEM muito interessante, que foi um processo que eu fui advogado dele, que ele era acusado de um crime que era, acho que era a doutora Elizabeth. Tinha um promotor, um período lá no júri, que eu não lembro o nome dele, mas ele adorava falar que ia sair na porrada com o advogado. Vocês devem estar lembrando quem é. Não vou falar o nome desse. Ele vai e me chama pra porrada. Eu viro pra juíza e falo assim, o NEM ouvindo tudo. Eu viro pra juíza e falo assim, doutora, pela ordem, o doutor tá querendo brigar. Sabe o que a juíza falou pra mim? Vocês são brancos, vocês se entendam. Aí eu levantei e falei, vem pra porrada. Aí o NEM no final falou assim, doutor, eu tô condenado, né? Só querendo bater no promotor. Eu fiz o NEM. Mas ele foi pronunciado. E do Rogério também. O Rogério Ele foi pronunciado. A juíza não pronunciou ele. Então, assim, fica Mas aquela coisa... tem né? esse peso? Como é que você lida com isso? O Neville estava falando, como é que lida com o fato do peso do nome do cliente quando ele já é o inimigo declarado dentro do tabloide? Como é que você trabalha isso também? Eu acho, sabe, Flávia, que a gente acaba, né, Neville? Eu não sei se vocês vão concordar, se você vai concordar comigo. Você é um cara bem mais experiente que eu e toda a deferência a gente tem. Mas eu acho que a gente se prepara como ser humano antes, né, Flávia? A gente que está acostumado... Pô, meu primeiro processo foi vigário geral. Tava comentando aqui com ele. Eu fiz também. Pô, eu há um mês antes do processo, que eu era auxiliar do doutor Edilon, eu era entregador de compras no supermercado. Olha que loucura, cara. O doutor Edilon me deu aquela oportunidade, a doutora Tânia, não, tu vai fazer o júri e tal. Então aquilo ali tudo pra mim foi novidade. Então a gente começa a se preparar, acho que como ser humano, não é? Aquela pergunta que eu falei pra Janina. Porque, pô, é difícil uma pessoa que não tem um preparo pegar esse tipo de processo, porque parece que nós somos os criminosos. Igual você advogar para processo de estupro de vulnerável. Verdade. Pô, tu chega na serventia, igual tá acontecendo com Maria da Penha. Tu chega lá na serventia pra defender alguém, até a menina do café olha pra você como se você parece até que você que bateu na mulher. Outro dia eu cheguei e falei, doutor, isso aqui... Advogado do SAF, Pô, né? Vocês vão condenar todo mundo, porque até a mulher que tá me servindo o café tá de cara feia pra mim. É complicado. O cara tinha batido na mulher, então é difícil, né, direito. cara? Eu acho que não no faz júri, essa cara quem tiver mim, mais não. direito leva. Eu não estou sentado com um traficante, com A, com B, com C. Eu também. Eu vou disputar o direito que ele tem e o promotor também. Agora, se for a maioria de 90% dos casos é negativa de autoria, eu não fiz, né? Não fui eu que fiz, não tem muito, você tem que vir para o outro lado. Mas eu discuto o direito, o promotor também. E aí vai ter uma sentença justa, né? Eu não vejo o nome. É o que eu falo, uma vez eu fui presidido por um juiz que ele falou assim, eu não julgo apelido. Me interessa quem você é. Porque isso aí eu falava lá atrás, olha, o que eu fiz na época, de tanto assistir júri, eu aprendi a folha penal, né? O promotor não tinha nada para falar, teoria do domínio filado, mas a folha penal. Ele pega a folha penal, um monte de anotação. Eu falava para os jurados, vou falar para o juiz, a folha penal é um documento que deveria vir lacrado, fechado, dentro dos autos, para depois que o jurado falar sim, foi ele, aí o juiz vai abrir a pena e vai ver. E vai aplicar, o que porque o cara ela serve fez, para isso. porque ele já foi julgado por 500 juízes, por 500 promotores, com vários defensores, e a história, levam as histórias, estou revivendo aquilo tudo, e você senta ali, eu não tenho que falar, eu vou falar da folha penal dele, e eu vou dizer que até o sol, eu já ouvi isso. Agora, mas irrita. Ó, até o sol para nascer, posso nascer fulano de tal, posso nascer o dono do lugar, posso nascer, pode, aí o sol nasce. Tudo é assim, tudo ele tem ciência do que acontece quando não é. Tem situações que a pessoa não está nem aí. Tem situações que a pessoa... Nós estamos falando de tráfico, do Tinlope envolvendo isso. Tem situações que eu arrendo. Eu arrendo o meu como se fosse um botequim, eu arrendo pra você, vou sair fora, mas cai tudo na minha conta. Mas eu não sou mais nada, cara. Eu tô vivendo a minha vida lá longe, eu arrendei pra você que é dono, mas continua sendo eu. Eu fiz uma... Tem tanta história aí que eu tenho que contar, mas... Neville, uma curiosidade que aconteceu. Houve um grande comentário na época, se falava que aquele tal exame de DNA dos restos, dos ossos, né, do Tim, não seria dele. Como é que foi isso? Naquela época não tinha um trabalho pericial da defesa muito constante, como é hoje em dia, né, do trabalho de investigação defensiva. Esse fato é fato ou é fake? Olha, é assim,
dentro do processo, se é hoje em dia, nós íamos apurar e ia ter uma resposta mais positiva. Na época, para mim, não é fake não, para mim é fato. É fato. De fato, os restos que encontraram, de fato, era porque dele. Tinha um investigador, que ele era o cara, né? Eu esqueci o nome dele, ele resolveu os processos todos. Um magrinho que ele apurou, Elias todo. Ele apurou isso todo. Eu lembro desse cara. Esse cara teve até problema com a Globo. Ele teve problema com todo mundo. Ele resolvia assim tudo e eu ficava assim. E nós éramos presididos por um juiz que ele é bom, doutor Fábio, né? Sim. É um espetáculo. Mas nunca soltou ninguém, então não. Se estiver ouvindo, ele foi defensor, fez júri comigo lá atrás. Foi defensor público. Então ele, como defensor público, ele deve ter falado assim: vem cá. O meu ele já soltou. O meu ele já soltou bastante gente. O meu não soltava também. Mas o meu já parecia favorável, o cara não soltava. Lembra do Júnior, calcinha, já apareceu. O cara deu tiro na bunda. Meus clientes ele já soltou vários. Então, eu tinha sorte com ele. Eu amo ele, cara. Eu gostava de passar minha tarde no gabinete dele lá e ficar conversando. O Eduardo, o secretário dele, maravilhoso. Tá com a Simone Ferraz agora. Isso, a Simone é muito boa, muito boa também. Boa. Agora, Neville, qual foi a maior dificuldade no caso Tim Lopes pra você como defesa? Qual foi o ponto alto, o que falou assim, nossa, isso aqui eu tive muita dificuldade? Não vale falar Rede Globo. Não. Tirando a Rede Globo. Eu tive muita dificuldade. Eu fui terceirizado nesse processo, né? Então tinha um advogado. O advogado orientava, eu ouvia, falava, mas não é por aí não, cara. Mas deixa, tá falando, eu não vou falar na frente do cliente que não é por aí, né? Tá bom. Imagina o primeiro tribunal do júri, que é uma coisa romântica, é lindo. Virou lindo, um museu, acabou, né? É muito bom fazer júri ali. Imagina ali, você tá no primeiro tribunal. Eu tive essa honra. Aí vamos qualificar o Elias, né? Eu nome Elias, quantos filhos tem? 28. O que você faz? Aí o outro aqui, pintor de auto. Sou pintor de automóvel. Todo mundo riu. Sabe? Você o quê, doutor Fábio? Você é o quê mesmo? O Marcinho falava que vendia bala no sinal. Você é o quê mesmo? Eu sou pintor de automóvel. Nem o entregador. Mas nem era mesmo. Então, foi da dificuldade que eu sou pintor de automóvel. Foi 1-0 pra eles. E pra tirar esse 1-0 vai complicar demais pra mim, né? Eu tenho uma maneira... eu não sou curioso em termos de pergunta. Não sou. E eu chego... O cliente do Neville não fala. Cliente do Neville não fala. Não adianta que não vai falar. Então eu chego, o juiz e fala... O cliente do Neville não fala não, bora. Tá, porque é assim, o falar, o ser interrogado, não, você olha pro teu cliente, é marrento. Não vai, o jurado já tá com raiva dele. Se ele abrir a boca, qualquer coisa, isso aconteceu uma vez vai dar a eles. Eu falei, tô quieto. Aí eu cheguei pro jurado e falei assim, olha, eu tô te dizendo pra você, Elias, que você não é pintor de automóvel, não, cara. Tu é traficante. Tu é traficante lá do Complexo do Alemão. Tua folha penal é um monte de processo. Agora é o seguinte, matar Tim Lopes tu não matou. E aqui o jurado tá aqui para julgar a morte de Tim Lopes. Não tá julgando para julgar o Elias traficante. É a morte de Tim Lopes. Pintor de automóvel que todo mundo tá rindo aí. Eu tô dizendo para todo mundo que ele é traficante, sabe? E aí deu uma quebrada no promotor, deu uma quebrada em todo mundo. Não esperava. Mas a profissão dele era pintor. Mas ele poderia ter, mas ele exercia. Só não exercia. Ele era remunerado. Mas é isso. Mas teve essa dificuldade, sim. O processo, assim, para a defesa, fica quieto, cara. Sabe, você vai falar por último. Eu vou partear o promotor, mas você vai perder tempo do que você vai falar. Naquela época ele falava primeiro, cara. Então. Não tinha essa dificuldade pra gente, né, Flávio? Tinha, que era horrível, tudo. cara. Que a gente tinha que fazer defesa prévia, depois que o réu era interrogado, eram 3 dias. Então, e tinha aquela coisa de não falar, é pior. E tinha outra coisa, você fazia júri de 20 dias, de 15 dias, lia as peças, eu quero ler essa... Eu mandei pedir pra ler tudo. Eu não vou falar aqui, mas eu fui... tudo. Leitura de peça, tudo. Os jurados já ficavam com 12 ódio volumes ficava, mas eu ganhava tempo. Eu falei, vou ganhar isso no cansaço. Vai tudo cansado. Mas você não acha que isso atrapalha? Porque assim, Neville, você já tá antipático, eu acho que eu já perdi júri por antipatia. Uma vez eu peguei um promotor, arregacei, o cara era novinho. Tem gente que se comprar o júri da EDA. Eu perdi aquele júri com balística, porque eu esculhambei o promotor e falei pra ela, ó, dá pra anular. Porque tinha tido uma dúvida dos jurados, 2 jurados pediram e a Tula falou assim, não tenho como responder essa pergunta. Era a respeito de uma perícia, porque tinha dado balística no caso dela. Aí eu fui e falei, bom, Ieda, ela é advogada, falei, a gente pode aqui requerer aqui, porque não tem perito aqui agora, tem que dissolver o conselho. O código é claro nisso. Não, doutor, a gente vai ganhar, vamos nessa que tá bom o negócio. Aí eu comecei a tripudiar do promotor, acho que eu perdi ali, na arrogância. Perdi na arrogância. Quando a gente, Neville... Quando a gente tem essa dúvida, a gente tá achando que a gente tá levando o júri. Isso é uma pergunta agora pra você também, Flávio. A gente tá levando, vamos embora. A gente tá achando que tá levando o júri. E a gente se depara com uma nulidade que dá pra dissolver o conselho.
A gente embarca na nulidade, porque tem que ser na hora, ou a gente peita que naquela convicção nossa de que a gente tá levando. Vai na nulidade, porque já me deram muito tapinha nas costas e ganhou, e parabéns, beleza? Deu eles, 4-3. O Deville falou uma coisa que é muito verdade. Assim, a gente aprende muito com os nossos erros. Você também pensa isso. assim, né? Eu tive um júri que eu fiz no ano passado, início de 2022, e eu não queria fazer. Eu tinha quebrado meu pé. O conselho de sentença estava formado, não tinha número para sorteio. Já tinha adiado e eu já tinha me preparado. Em dezembro, eu tinha trazido colegas de outros estados para fazer comigo o júri, que eram vários réus, a morte do Dudu da Rocinha. E eu fiz Dudu. Marquei. Eu defendi Dudu. Eu também defendi Dudu. E adiou o júri. Adiou para a primeira semana de janeiro, em pleno recesso. Mas aí já ia virar a lista de jurados, que eu não queria trabalhar com aqueles jurados viciados, porque eu já tinha visto que era jurado profissional, a lista estava toda maculada. Eu falei, cara, eu não posso fazer porque eles vão perder. Remarcou o júri, aquele aparato todo. Eu chego no júri, primeira reunião da juíza com os novos jurados. Ela faz a portas fechadas, sem representante da OAB, sem deixar a defesa entrar, se reuniu Qual com, juíza? e com a Pode promotora. falar? Ou não? Deixa, Não, então deixa. não. Eu até sei quem é. Fez a portas fechadas. Ela, a promotora, com os jurados que iam julgar o caso ali naquele dia. Não tinha OAB, eu quis entrar. Não pode, porque isso aqui é a reunião periódica. Ou seja, a primeira reunião. Chegamos ali com esse cenário todo. E eu assim, faço, não faço. E tinha uma discussão com o cliente de honorário. Não, se adiar de novo, eu não vou acertar o faltante, aquela coisa toda. E eu tava ardendo em febre, com 40 graus, tava com Covid. Com o pé quebrado, não tinha voz para fazer, e ali eu tinha que ter me rendido a não fazer aquele júri. Estava escrito que aquele júri estava viciado, mas na pressão do cliente eu não segui a minha intuição de fazer, e ali eu errei feio em fazer aquele júri. Então, os júris que eu mais aprendi, eu fiz um júri de um processo também, eu não perdi, e eu acho que o excesso de vitória faz com que sejamos arrogantes. Eu passei mais de 8 anos sem perder um plenário. E aí, quando eu perdi, nossa, eu chorei na cama uns 3 dias. Eu digo que eu prefiro um chifre do que um 4-3. 4-3 é sempre. 4-3 eu prefiro o chifre. Fiquei até arrepiado O 4-3 é muito pior. O júri da doutora é clássico. Não dá 7-0, é 4-3. É sempre assim. E assim, essa coisa de não abrir o voto, hoje Muito eu acho ruim que pra atrapalha gente, né? muito, porque a gente não tem como fazer estatística dos jurados. Hoje a gente tem inteligência artificial, programas que a gente podia criar, gosto muito. né? Que a gente poderia visualizar naquele bimestre quais são os jurados, né? Que estão tendencioso a que condenar. absolvem Sim. mais. Eu reuni vários colegas aqui em 2020 para a gente fazer esse trabalho estatístico, para a gente ter um panorama de quem O são Instituto jurados. podia fazer isso, hein, Flávio? Quem esse são trabalho. jurados que absolvem mais e os que absolvem menos. Mas sabe qual é a dificuldade? Como não abre todos os votos, Não dá pra gente eu não fazer o que tenho a gente como fazia saber. antigamente. Mas isso- antigamente tinha Tinha, como. mas então é isso Cara, que eu vou queria te falar. Leville, lá com o show, eu fiz um processo, cara. O Ministério Público pediu absolvição. Lá no primeiro tribunal do Júri, naquele prédio antigo, era o show aqui. A promotora era a filha do Glioski. Ela e a Viviane Você Tavares. acredita que foi 6-1? É. Um excomungado votou pra condenar. Passou anos, eu encontrei esse cara na Barra. E Eu ela falei, tinha meu pedido irmão... absolvição. Ela pediu absolvição, o cara condenou. Foi 6-1. Encontrei o cara na praia, o cara já gordão, velho. Eu falei, pô, lembro de você. Pô, eu sou advogado também. Ele, pô... Aí eu falei com ele, contei esse episódio. Sabe o que ele falou pra mim? Foi ele. Meu prazer era condenar. Eu não absolvi ninguém. Ele ficou 2 anos no tribunal do júri. Só condenava. Ele sentava sempre na mesma cadeira. E ele falou isso. Meu prazer era condenar. Falei, cara, tu condenou um cara com pedido de absolvição no Ministério Público. Porque meu prazer ia pra condenar. Foda-se. Então, O que nem eu falava. sabe o que eu Desculpa o fazia? palavrão. Eu pegava no início sujeito, do né, mês, mano? ele me nomeava da ativa. É assim, da defesa, o promotor tá ali todo dia.
O juiz está ali todo dia. Os jurados estão ali todo dia. Agora então, marco 2 juros no mesmo dia. Então, o jurado já sabe o WhatsApp, o promotor tem o do jurado. Olha, esse fim do ano não vou julgar o fulano e tal. Vai preparando. Eu sou promotor justo, eu peço absolvição. Quer ver? Marca a primeira semana. O que ela fez com a gente no júri que a gente fez. Ela pediu absolvição de um, ela tipo assim, deu um cordeiro, pediu absolvição de um, ela ficou o tempo todo falando, eu sou justa. Ganhou o júri da gente. Então, mas eu quero falar do jurado. Naquela época, olha só como é que é advogado também, vou te falar. Paulo Ramalho chegava pra gente e falava assim, nós dois não vamos pro céu não, cara, porque... Aí eu falei, pera, vamos trabalhar. O que acontece? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Na época romântica acabou. O voto aberto, como é que eu vou disputar um voto com o jurado? De 7 eu não vou perder. Quer ver como é que eu não vou perder? Eu tô sentado com um cara brabo, né? Não é brabo? Então eu falei assim, olha só, vocês são jurados, né? Sabe o que vai acontecer aqui? Depois que vocês votarem lá, que o juiz vai abrir, e eu tô olhando pra cara de cada um, não tô? Então, 1 sim, 2 sim, 2 sim, 7-0 sim. Todos vocês aí condenaram. Todos vocês. Todos estes condenados aí. Todos eles. Olha a cara dele ali. Olha. Todos eles condenaram. Epa, olha quem tá ameaçando. Não tô ameaçando não, ali que tá errada, cara. Vamos fazer um voto fechado. Pra que você abre do quarto em diante? 4, 5, 6, 7. Eu sei que foi unânime. E todo mundo condenou. E comecei nessa pegada. Mudou ali que eu tava nessa pegada pra trás. Eu tenho tanta história pra contar. Mas eu acho que foi tão ruim essa mudança, né? Eu também achei agora, que foi. O projeto de lei que está aprovado em votação acaba com o recurso em sentido estrito, o recurso contra a decisão de admissibilidade, e diminui para meia hora o tempo de fala da defesa e da acusação no júri, nos casos como... Mas só nos casos tentados. E acaba com o recurso, a primeira fase, ela é acelerada, né? Agora, acaba com o recurso do recurso em sentido estrito da decisão de admissibilidade. Você vai para plenário com menos testemunhas, com menos tempo. É uma perda absoluta da plenitude garantida constitucionalmente. Eu acho que se a gente está atrasado, a advocacia, tem que fazer alguma as coisa que a instituições... instituição do direito está acabando. Está acabando. Garantia de liberdade, né? Enquanto a gente tem mais de 90% de condenação em processos do juízo comum, nos processos do tribunal do júri, ainda a maioria absoluta, né? 52% é de absolvição no tribunal do júri. Então, ainda é instrumento de liberdade no país, que é o terceiro que mais aprisiona no mundo. Pensar em extinguir o tribunal do júri, tem inimigos poderosos, né? Contra o tribunal do júri, o Dias Toffoli, né? O Barroso, a Carmen, o próprio Auri. Então, a gente tem inimigos da instituição do Tribunal do Júri. Infelizmente, inimigos que têm poder de fala, né, muito grande dentro do sistema judiciário brasileiro. Achei que eu ia me aposentar e ficar só fazendo júri, ganhando meu dinheirinho. Eu fico pensando assim, eu atraio. Pode acabar agora não, Flávio. Tem que deixar eu ficar assim, ó. Mas é bom demais, é uma cachaça. Eu atraio. Minha esposa fala, você atrai, cara, você atrai. Quando eu digo vou atrair, eu fiz um júri, eu absolvi por clemência, a lei tinha mudado, vale a clemência, eu falei, estou sustentando a clemência. O promotor vai e recorre da decisão contrária à prova dos autos. Mas então, foi clemência. Calma, olha onde que vai chegar. Decisão contrária à prova. Eu estou na clemência, decisão contrária à prova dos autos. Eu não estou discutindo se é decisão contrária. É clemência, rapaz, não tem que justificar nada. Eu não tenho que dizer nada. Foi tema 1087 lá no STF. As defensorias... E comigo. O marmitão aqui, o bobinho aqui, o marisco. Tô lá e tá seguindo, tá lá. Eu fico só olhando. Será que vai virar súmula? Cara, isso aí acaba com a razão de ser do Cara, o tribunal do MP júri, pode né? pedir absolvição, né? Nós não. A gente tem que trabalhar, né? Tem que... Uma pena menorzinha aqui tá bom e tudo, mas a gente tem que trabalhar. O MP pode. Agora, o MP pode, tem ciência disso. Sustenta a clemência. O cara dá. Ele vai recorrer por causa de decisão contrária à prova dos autos? Não existe, meu parceiro. E eles batem. Aí é o que eu falo. São 2 vertentes de prova e tal. Dá pra eles. E tá quase dando. Estão querendo acabar com a coisa mais linda que nós temos em termos de justiça, que é a soberania do júri. Que são pessoas do povo que estão ali, sabe, julgados. Antigamente, tinha um quórum de 25, depois 15, né? E eu já sentei com 6 réus. Sabe o que acontece hoje em dia? Eu tenho que falar, cara, porque tá na hora de falar. É assim, eu sento com 6 réus, né? Tá. E quem são os advogados? Eu sou advogado dos 6 réus, né? Então tá bom. Sorteio o jurado. Eu aceito por esse e recuso por esse. Como é que é? Sorteia outra aí. Eu aceito por esse e recuso por esse. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter quórum, doutor.
eu vou ter que... Estouro de urna. Porque primeiro que antigamente a gente fazia isso, né? isso. Pra Fazia separar. isso. Combinava, a Agora, gente hoje em dia, recusava faz o e quê? desmembrava. Desmembrava, eu vou jogar um por um. Você... Aí o MP não Esse quer. processo de Vigário a gente fez isso. Então, o MP quer o quê? Quer pegar na leva toda, botar aqui, vamos condenar. A imprensa usa a imprensa, pega 10, pega 20, condena. É isso que eles vêm fazendo, que a gente tem que se... Mas o que está acontecendo agora? Os advogados tudo quieto. Quem que vai escolher da gente aqui? Só podemos escolher um jurado. Quem que vai escolher da gente aqui? Então você fala pela gente aí, sorteia um e vai. É tudo que eles querem. Deixa dar estouro. Vão fazer um bolo todo e vai, né? Isso aí eu não saio feliz do plenário quando acontece isso. É Isso muito aí, difícil a gente fazer, Júlia, a gente que é de uma outra Pegada, geração. né? Era mais É muito romântico. difícil. Eu tenho muita dificuldade, né, Vili? Quando tem um processo, tem muito gel, você pode reparar que o da Flávia sempre vai sozinho. Eu sempre dou um jeito. Mas tem que dar. Eu não faço com os colegas. Por quê? Porque, às vezes, a tua tese, o que você vai trabalhar, vai confundir o jurado na tese que eu tô construindo. Daqui a pouco você tá fazendo tua defesa acusando desse aqui ou acusando desse Aquele aqui. júri que a gente fez junto, o último, a gente perdeu porque a gente não teve tempo, cara. É, Aquela e mulher, outra? ela não ia ficar naquela, ela não ia levar fácil. Não vai levar. É assim, é pouquinho tempo, é pouquinho. E outra, também que eu aconselho a estagiário, a pessoal que está chegando agora, vai fazer júri, qual é a denúncia? Quem é o teu? O meu primeiro, sustenta primeiro. Vou deixar para fechar com a doutora Flávia. Flávia que fecha. Tá, a Flávia tá por quem? Tá pelo primeiro. O jurado bobinho lá vai achar que dela é o primeiro. Vai absolver o primeiro, vai condenar o último. O juiz fica na dele e fica quieto. Eu já fiz júri, que eu fiz, o promotor tá aqui, tá eu, e a defesa, né, senta sempre na sala secreta, que é um lugar que ninguém sabe, que pouca gente sabe como é que funciona. Tem advogado que não sabe como é que é, nunca entrou. Vai no plenário ver, mas a sala secreta não vê. Então tá, bota o juiz aqui, a defesa senta no ombro direito do juiz e cá. Eu fico assim, ó. Eu já vi promotor assim, ó. Sim ou não? Teve um júri que foi anulado por causa toda disso. hora. Promotor, quando o jurado votou, ele comemorou, gritou. Toda hora. Eu faço a parte silencioso demais, então eu tenho o meu pacote de maldades, né? Eu sento com a minha equipe na sala secreta, sempre cabeça baixa, em oração, pra impressionar o jurado e tal. E não pode, mas eu faço isso. Tá bom, mas você não tá vendo. Excelência, eu peço desculpa, é porque eu sou assim e tal, mas acaba influenciando naquele momento o jurado, sabe? Essa coisa... outra também que eu acho que é errado, o juiz chega para o jurado e fala assim, ó, a defesa quer que sim, o MP quer que não. Como vota o conselho de sentença? Eu falo, peraí, rapaz, a pergunta não é essa. Doutor, você não pode falar. Tô falando já, rapaz, tô quase levantando daqui. Assim, eu sou calminho, né? Eu tô tranquilão, mas, cara... Eu vou fazer uma pergunta aqui, Flávia, para vocês dois. Doutora também tá à vontade. Qual foi o promotor mais difícil que vocês enfrentaram e qual foi a juíza mais cri-cri? A promotora, eu acho que vai ser unanimidade aqui. Promotora. Carmen Elise. Mas por quê? O que vocês acham assim? A Carmen é muito tranquila, mas ela não tem... Tranquila? Ela quer condenar. Ela é tranquila? Ela é tranquila. Em que sentido? Eu assisti Não, um júri. ela é tranquila. Eu assisti, não, fiz um A júri. formiga sabe a planta que roda, doutora. Ela sabe. Neville, você acredita que ela queria pedir absolvição, Flávia? Não pede. Mas ela não pediu absolvição. Não Ela falou pede. assim, ó, eu não vou pedir a condenação, mas também não vou pedir absolvição. Fica com vocês. Fica com vocês. Eu já vi isso. Mas isso aí é direito? Nós estamos discutindo direito? Né? É por aí, nós estamos discutindo direito. Aí vou sentar com um narcotraficante. Eu fiz um processo lá em Manaus, meu cliente é narcotraficante. Sabe o que ele fez? Matou o delegado. Sabe o que o delegado fez? Da banda podre policial, foi lá e pegaram a mulher dele lá para roubar, pegaram a mulher, arrebentaram a mulher toda. A testemunha, qual é o motivo do crime? É o que fizeram com a mulher. Tá bom, eu rolei a testemunha. Testemunha quem são? São os policiais, tá. Olha só, sempre comigo, cara. É sempre narcotraficante João Pinto Carioca, o nome dele. Tá bom, aí sentei lá para fazer o júri. O que acontece? Não, mas sempre comigo. Aí eu sentei lá, testemunha. Excelência, testemunha é imprescindível. Anularam a eleição lá e marcaram uma outra data. E todos os policiais. Doutor, a testemunha não vem. Eu falei, e daí? Por que não vem? Marca outra data. Não, ela está à disposição da eleitoral. Eu falei, quando é que é a eleição? É domingo. Que dia é hoje? Quinta-feira. Por que não está sentado aqui? Porque ele está a mais de 100 quilômetros do distrito da culpa. E aí não dá para trazer. Eu falei, eu vou ficar aqui. O senhor vai buscar e traz, porque o júri é domingo. É domingo a eleição, não é quarta-feira. Pode mandar buscar. Não vou mandar. Eu falei, então tá bom, daqui para frente o senhor não escuta mais minha voz.
Tá bom? O senhor não escuta mais a minha voz. O senhor vai ter que declarar o réu indefeso. Daqui pra frente, o senhor não escuta mais a minha voz? Mas não acreditou, não, ué. 8 horas da noite, 8 horas da manhã, eu quietinho. Não vai escutar, rapaz. Não vai. Tu não saiu pra não ganhar uma multa? Não vai, não, tô quieto. Aí Sabe que 8 horas... agora não tem mais a multa, mas eu nunca tomei a multa. Tomei? Né? Eu tô nunca cansado tomei. de tomar. Eu te mandar de segurança, quebrar as todas. Mas eu tinha uma estratégia pra não tomar a multa, né? Eu tive um colega, Mas não vou falar qual. Sabe o que ele falou? Eu adoro tomar multa. Sabe por quê? Ele tomava a multa, chegava pro cliente, o juiz me condenou a 100 aí mil. pega o troco. Pegava o dinheiro. Olha que cara de pau. Isso, depois cara. anulava a multa no tribunal. Ele falou isso, eu falei, meu irmão, o dia que ele não sabia que tu tá... Ele falou, já ganhei uns 500 pau de multa. Nunca Ele era pensei doido nisso. pra Mas ganhar nunca multa. pensei. Já Vou deixei nem a falar o nome do testemunha colega. tomar multa, mandava buscar. Testemunha debaixo de vara e tal, a testemunha funcionário público, deixava a testemunha, rolava com cláusula de imprescindibilidade. O júri não tá pronto, eles querem levar pra dura, falou, não vou fazer. A doutora vai abandonar? Não vou abandonar, tem uma testemunha imprescindível. E a testemunha não tava, manda buscar. Então, eu sabia que não ia achar. Sabe qual foi o final que E aí não aconteceu? podia me multar, entendeu? Não me multava. E qual foi o final Só dessa então, história? testemunha. o final ele falou assim... A multa da testemunha é um salário mínimo, é moleza, a gente paga. Olha o final. O final lá de Manaus. 8 horas da noite, o juiz falou, nós vamos parar, que todo mundo cansado, mas nós vamos continuar 8 horas da manhã. Aí, doutor, eu falei, Aí ele chegou pra mim e falou assim, e a imprensa toda lá, mas, que eu já cheguei mal lá. Eu já cheguei lá, o advogado... E o cliente é condenado. Cheguei mal. Quando eu cheguei mal, eu falei, vou fazer uma coisa assim. Sabe como é que foi o título lá? Pode pegar lá, tem... João Pinto Carioca contrata advogado do diabo. Eu falei, pô, que isso, rapaz? Que isso? Essa Que foi a a advogado matéria? era o Beira-Mar, o diabo era o Beira-Mar, a ligação do Rio com Manaus. Sabe? Aí eu falei, pô, mas que... Foi quando aí isso? que tá. Foi quando, Neville? Tem uns 10 anos, 8 anos, tem um tempo assim. Mas a história, eu cheguei lá assim, como advogado do Rio, que a Se fosse a Flávia Frota, que ninguém ia falar. Caramba, Mundo do tráfico, não sei o que é. Mas é bom, aí no dia seguinte, aí eu vou parar. O jornal ia adorar, mas Flávia e Neville junto. Ó, nunca fizemos, né, doutora? É verdade. Já Caramba. fizemos muita instrução, mas sempre conseguimos em pronúncia. Nunca Todos os fizemos. processos que nós trabalhamos, vários a gente trabalhou junto. Quando a gente começa no início mas é mais sempre fácil, né? em pronúncia. Porque eu acho que tem um fetiche hoje pelo Tribunal do Júri, que não existia como na nossa geração, né? O júri era uma coisa, assim, muito restrita, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Você contava no dedo os advogados de júri. Verdade, né? verdade. É verdade. Hoje Eu era em fã do dia, Sayone. É Eu era muito fã do maravilhoso. Eu Sayone. cheguei a ver Evandro atuando lá no início, como estagiária ainda, cheguei a assistir. E hoje é uma galera enorme que não sabe o peso da responsabilidade que é, porque num tribunal do júri o cara toma 20, 30, 40, 100 anos de prisão. E você brincando de fazer um espetáculo, né? Essa coisa de, hoje, das mídias sociais, de você filmar, de você espetacularizar para poder fazer o teu network de internet, que eu acho assim, tem um momento, não é ali na hora que você tá preparando o júri, porque por trás daquilo tem uma história de uma família vítima, né? Da família da vítima que tá sofrendo, tem a história da família do preso, então você não pode espetacularizar para você se promover. Claro, terminou... Você vai filmar, vai tirar foto. Eu não deixo. Nos meus júris, os meus mentorandos, os meus alunos, o pessoal que vai comigo fala, não pode. Menos austeridade. Acabou? Fica à vontade. Tira foto aqui, já julgou, porque isso influencia também o ânimo do jurado. Você tá ali fazendo daquilo um espetáculo e hoje em dia isso é muito exacerbado. A gente pegou uma geração, hoje o cara, ele força para o processo e ajuda, o processo que tranquilamente viraria em pronúncia. Tem colegas nossos, até de nome de outros estados, Sim. que forçam a barra para ir a plenário, para quê? Para fazer o espetáculo Porque do tudo júri. é um clique, né? Tudo é uma... Porque você conseguir em pronúncia, não aparece, não dá pra você postar na rede social, não dá vídeo pra Mas o rede cliente social. fica feliz, né? Mas o cliente fica feliz, né? Eu falo, cara, a minha maior especialidade no júri sempre foi a impronúncia. Impronúncia. É lógico, eu Sempre falo foi isso. a Eu falo, impronúncia. cara... É ótimo. Você É não isso levar aí. a júri é o melhor. E a gente sabe desde o começo, quando você pega o processo e fala assim, esse aqui eu não vou produzir a prova agora, porque esse é pronúncia, então eu não vou produzir isso agora, vou deixar pra segunda fase. Esse... não tem jeito. Não, esse aqui dá pra gente trabalhar, porque esse aqui dá pra gente forçar uma impronúncia. Esse E aqui com dá pra gente essa trabalhar. investigação criminal, Flávia, e você foi pioneira nisso, Neville colocou muito bem, até esse cliente, Neville, quando eu encontrei ele na cadeia, esse cliente que a gente fez o júri,
ele tá com essa ideia de fazer investigação criminal, não foi? E ele chegou a comentar comigo na cadeia. Ele me viu lá, e, pô, doutor e tal. Eu falei, pô, cara, tem esse instituto agora, a OAB parece que estava com uma comissão. Então dá pra gente trabalhar bem a questão da impronúncia, né? Porque o resultado legal é quando a gente consegue a impronúncia. Porque você levar pra júri é um risco muito grande. É uma loteria, né? É uma loteria muito grande, né? E se o juiz soubesse a responsabilidade que ele tem quando ele dá uma sentença de Mas conta aí, pra ir conta pra esse júri, caso né, do Manaus, cara. Então, eu fico imaginando assim, ó, a galera que tá escutando, deve dizer, mas fala aí, Nevi, o que aconteceu contigo lá em Manaus? Então, a resposta que eu vou te dar é o seguinte, o juiz, amanhã, 8 horas da manhã, todo mundo aqui, já sei o que eu vou fazer com o senhor. Eu falei, tá bom, então. Tá bom, então, né? Eu cheguei lá 8 horas da manhã, mas eu não tava Advogado do sozinho. diabo? Tinha eu, tinha o defensor público e um advogado com 3 réus sentado lá. 8 horas ele abriu, promotor olhar pra mim, sabe? E outra Levando coisa que eu pro digo, pessoal, né? Mas sempre. E outra coisa que eu digo, a advocacia é meio de vida, não é meio de briga. Se você passar pelo promotor e tiver assim, ó, se a juíza não te suportar, você tá trabalhando ótimo. Muito bem. Agora se a juíza, meu amigo, tudo bom? Promotor, meu amigão. Tá dando eles, cara. Tá dando eles. Então, fecha, sai sempre um trabalho de excelência. Aí deu 8 horas da manhã, eu sentei lá e falei, doutor, já sei o que eu vou fazer contigo. Eu vou destituir o senhor, vou nomear a defensoria pública. Aí o João lá de lá, não, meu advogado é Neville, não vai não. Não, mas excelência, você tá me destituindo, tô indo embora. Não, mas eu vou te aplicar uma multa. Vai ficar assim, não. Sem salário mínimo. Tá bom, isso aí, o que vai acontecer? Esse colega nosso, sem salário mínimo. Porra, tá bom, obrigado. Adorei essa multa. Adorei, excelência, multa. E tinha uma advogada comigo que era de lá, a doutora Tereza. Aí ela falou, Neville, 50 pra mim, 50 pra você. Não, é 100 por cada um. Que era no mesmo processo. Mas ela era da ordem, lá nós estamos com mandado de segurança, anulou. Mas tomou mais nisso, que ele fez isso. Aí eu falei, tá, tô saindo, o senhor tá me destituindo? Tá? Então dá licença, né? Eu tô indo. Aí o defensor público falou assim, me multa. Me multa. Eu também vou com ele. Tá tudo errado aqui, me multa. Você multa o advogado, mas você multa o de defensoria? Multa? Não multa, né, doutor? Tô indo com ele. Aí eu levantei, Neville, tô indo contigo. Essa foto que eu te dei, assim, eu saí, eu tava saindo dali do Que legal. Aí eu saí, o defensor público, a galera toda, o cara é advogado do Brasil. E o outro, que tava com 3, os 3 olharam pra cá e falaram, rapaz, vai embora daí também. Vai embora, segue ele, mas eu vou ser multado. Vai embora, rapaz. Saiu todo mundo. Saiu todo mundo e acabou assim. Aí não julgou. Até hoje não julga. Não consegue. Me chama pra esse júri que eu quero assistir. Mas é muito bom. E, Neville, uma pergunta, cara, que eu fiz aqui até no episódio anterior e vou te fazer. Como é que você lidar com isso? Que é uma coisa que para mim sempre foi pesado. A galera olhar pra gente, Flávia, a pergunta também é extensiva a você. Olhar pra gente como se a gente fosse o retrato dos nossos clientes. Isso é uma coisa que meu filho sofreu muito, você sabe disso, no condomínio onde ele morava. Como que você lidava com isso? Como que a sua família lidava com isso? Você que atuou, teve confusão entre a pessoa do Neville e os clientes que você defendia? Queria que você falasse um pouco disso. Porque Flávia, e Neville, você me permite, isso é até um desabafo. A Flávia sempre foi uma parceira incondicional nessas horas difíceis que eu vivenciei quando fui confundido com os meus clientes. E tive esse episódio quando defendi PM, quando defendi policial civil, quando defendi várias pessoas, não necessariamente uma pessoa acusada de tráfico. Mas fica isso, eu tive que mudar. Né? Eu mudei de onde eu morava para ir para um outro local que as pessoas eram mais reservadas. Como é que você lidar com isso, cara? Assim, como é que era isso? Eles me perguntavam E isso. seus filhos? Queria saber. Eles me perguntavam isso. Aí, naquela época, não é que saiu de mim, eu ouvi de algum lugar. E aí eu me lembrei do artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, para você ter raiva dessa pessoa que eu estou defendendo, tem que ter alguém que defenda. Sem defesa, você não vai condenar. Se ele tiver mais direito, ele vai levar. Se tiver como você pensa, ele vai ser condenado. Se tiver direito, ele vai ser absolvido. E eu sou o instrumento que a justiça... Sem a defesa não tem julgamento, não tem. Né? E é por aí que eu sempre pensei. Mas eu já tive muitas reuniões que eu chegava assim... Uma reunião de condomínio. Tu chega no condomínio, o pessoal te olha, hoje dá um Google, vê quem é a Flávia, vê quem é o Neville, vê quem é a fulano, vê quem é esse cara. E esse cara é uma pessoa perigosa. Meu filho teve o absurdo, aqui um particular, Flávia, de uma namorada dele,
Né? A mãe fala assim, pô, mas você vai namorar esse menino? O pai dele é advogado de fulano, de ciclano. Olha o absurdo que a gente chegou. Eu como mulher, o Fusco, eu tenho uma... você eleva isso ao cubo, né? A gente sabe que a advocacia criminal pro tráfico, pra milícia, eu tenho muito cliente de Vocês não acham milícia. importante a gente falar sobre isso? Eu acho que é importante. Pra quem tá assistindo também. É muito importante. E assim, eu tenho uma forma de conduzir isso mais de enfrentamento. Porque por trás da criminalização da minha atividade, porque ninguém criminaliza, por exemplo, o Cacai, ninguém criminaliza o Antônio Cláudio Mariz, o Toron, advogados que trabalham para um recorte de classe social diferente, por trás da criminalização da Flávia, do Neville, do Fusco, está a criminalização do direito de defesa desses grupos periféricos. Então, a melhor forma de você enfrentar isso, na minha opinião, é rasgar isso abertamente. Quando eu fiz o programa primeira vez quando saiu, eu acho que o pior é a criminalização dentro da própria advocacia criminal. É isso que eu ia te perguntar. Isso é o pior. Então, quando saiu, eu fiz uma... É o cara que fica achando que... Não, eles fazem o criminal tosco. Pô, quando eu vi isso, cara, de um colega nosso... Criminalidade tosca. Falei, criminalidade tosca. Mas eu gosto de falar, eu gosto de fazer esse enfrentamento, e a gente estava hoje no tribunal, né, no julgamento, e eu tenho respeito dos magistrados, e eu conquistei isso com o trabalho. Hoje, depois de 28 anos, é muito diferente. Mas quando eu fiz eu fiz uma revista Elle francesa, e que o título era Advogada do Tráfico, em francês. Disso. Depois disso, a Marie Claire fez a revista, e eu ouvi no grupo, né, as associações de advogados comentando, Flávia, mas esse título, você não acha que está te rotulando? Eu falei assim, eu não tenho nenhum problema. Eu tenho problema com quem tem preguiça de se aprofundar, porque se você ler só o título, você vai achar que eles estão me criminalizando, mas se você ler a reportagem, você vai entender a importância de alguém assumir esse protagonismo, de falar, rasgar o véu da hipocrisia, de dizer a quem serve essa criminalização da miséria, da pobreza, da periferia, e a criminalização de quem defende essas pessoas de origem periférica. Então, quando eles colocam lá, e eu falei isso muito no Cabrini, eu fui no Maurício Meirelles falar isso lá no podcast dele, lá no Achismos, porque eu acho que alguém precisa romper e não ter o medo de falar assim, bom, é esse rótulo que você quer colocar em mim? Ok, botou o rótulo. Agora, você consegue fazer um enfrentamento ideológico do que eu tô fazendo? Do meu papel social? Porque a Constituição estabelece o direito de defesa para qualquer pessoa. Cara, eu me apaixono todo dia pela Flávia quando ela começa a falar. Fala a verdade, cara. Quando ela faz esse enfrentamento, então, Flávia, a gente se apaixona ainda mais. Eu falo isso para todo mundo, porque acaba sendo, eu tenho um cliente minha que te segue. Sim. Cliente que eu defendo fala assim, poxa, a Flávia Frois, é muito legal ouvir você fazendo esse enfrentamento. Ninguém questiona. Chega até a ficar arrepiado. É verdade. Flávia, Neville, não sei se você também sente isso. A Flávia é mais homem que a gente. Ela sempre fala isso. Fusco, ela sempre fala, eu sou mais homem do que muito homem por aí. Eu sou macho. Eu tenho certeza que ela é mais homem que muito homem. Eu sou macho. Eu vi a doutora Flávia nascendo, essa aqui nascendo, a doutora Fernanda nascendo, e era muito difícil. É verdade. Era muito difícil entrar. É assim, o júri é uma rodinha assim, tu não entra não, cara. É verdade. Você bate, mas não entra. Se você não se garantir, tu não entra não. Eu acho que eu só entrei por causa do Dr. Edilon. Não digo assim, no meio, né? entrar no meio. Eu me lembro que o Neville era... Quando eu comecei a fazer júri, o Neville, cara, todos os processos, ele tava. Era pro cara dativo, Flávio. Ele pegava... Não, mas todo mundo te chamava. Estourou, tem 10 réus. Um era do Neville. Mas o Neville tem essa mania. Você tem uma simplicidade peculiar. Você tem essa mania de sempre depreciar uma realidade. Cara, você é hoje um dos ícones da advocacia fluminense. Querendo ou não. É verdade. Então, assim, não é porque você não é porque você era defensor ativo. Né? Não, é porque você é geral, bom. Júri do Tim Lopes, rebelião. Bom amigo, não é? Bom Verdade. colega, bom amigo. E um detalhe que eu identifico em todo tribuno. Simples. Humilde. Simplicidade. Que legal. Todos os que eu conheci era esse sujeito que chega no tribunal que tu nem sabe se é advogado ou testemunha. Exatamente isso. Tem que chegar, tem que fazer o teu trabalho, sai batido, cara. Não, sabe, deixa o resto faz o teu e vai embora. Faz o teu com excelência, né? Por aí, vai por aí. Ah, vocês não responderam. O promotor... Sim, eu respondi. A promotora e a juíza. A pergunta foi dirigida ao Neville. Eu respondi, dei minha opinião. Eu vou responder masculino, tá? Doutor Afrânio Silva Jardim. 100%. 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
A filha dele não é pior que ele, não é mais difícil que ele, Doutor não? Afrânio é tranquilo, mas olha só, eu já fiz júri com o Afrânio. Fiz também, eu estreiei Não é? com Eu ele, fiz né? vários, Eu não fiz, cara. O doutor Eu não tive esse prazer. Eu peguei aquele outro. Sensacional. Que, que hoje é procurador. Ele era o Eu rei do assisti, aparte, fazia, ele era o não. rei do Eu aparte. só- Pensa um promotor cabeludo, calça jeans, Cheio de tatuagem. Não, lembro cabelo dele. até Tive aqui processo barbudo. com ele, mas não júri. Vai pro plenário, sabe? Aí botava a roupinha, chegava... Eu já fiz júri com ele, que ele olhou pra Não, mim. ele era- Qual a palavra MP? Habilidade incrível, ele era fora de série. Muito técnico. Mas a dificuldade com ela não é pelo excesso de habilidade, pelo contrário. Eu acho, por exemplo, ela deixa a desejar em matéria de medicina legal. O problema é que a gente não consegue travar um debate de alto nível da discussão do direito porque ela grita. Não é. Ela quer cobrir a sua voz, fazer o a parte, que não é a parte, é discussão paralela, Mas não aí é, você é deixa ela diferente. quieta. Ela fica gritando igual uma doida pra... O problema não é quebrar o meu raciocínio porque eu não perco o raciocínio cognitivo. O problema é que ela tira o jurado do raciocínio cognitivo dele. Tira. O problema... Não me desconcentra você me interromper. Eu Mas sinto isso que ela... com duas Agora frases. desconcentra O o jurado que já tá jogando comigo ali. Mas, ele Flávia, eu vou desconcentra. fazer aqui uma defesa dela. Aí acabou que ela virou uma pauta, né? Mas com duas frases fiz eu um arrebento. júri com ela. Um júri, eu tenho outros processos Eu fiz com ela. muitos júris com Eu ela. fiz um só. Com a Júlia. Júlia, né? Júlia é o nome Júlia, dela, né? Eu vou te falar... Não, tô falando da Carmen. A Carmen, tá Ah, falando. não, No meu eu tô caso, tô falando falando da da Júlia. Carmen. Não. A Carmen é Eu já Elisa. acho a Júlia. Tá todo mundo respondendo a tua pergunta, né? É. Ela falou a Carmen é assim, ó. E vocês Ele, a também, Fran. deixa bater, cara. Você já tá antipático ali? Fica quieto. Eu sou bate, muito antipático. Deixa, bate, Agora vai eu tô bater. melhor. Meu filho tá dando um sorriso lá. O pessoal tá É. tá Ele aceitando é mais. um Né? príncipe, né? Meu filho é um Deixa eles príncipe. bater, Ele bate, é um bate. príncipe. Quando começar a crescer esse discurso paralelo, doutora, tá sendo deselegante. Eu fiquei aqui. Cada você júri é um falou. júri, né? Tem É. júris que as pessoas falam assim, gente, essa não é a Flávia. Eu fui fazer uma audiência lá com a Elizabeth, que o colega que tava me ladeando no trabalho, ele faz o tira mal. Eu falei, pô, não pode ter dois tiras mal, né? Então eu tenho que ser o tira bonzinho, eu tenho que ser a pessoa da calma, a pessoa que traz a conciliação. É. E muitas vezes eu prefiro fazer esse papel, a Flávia falando, gente, a Flávia tá mansinha. E tem dia que eu tô gritando. Então cada júri, cada caso, ele te provoca, Te né? provoca um tipo de reação. Um tipo de reação. Mas eu Pois é. sou muito mais... o Jader Marx, ele fala muito isso, né? Da linguagem não violenta. E tem a pessoa que já grita muito. Mas quando a Às prova- vezes funciona o gritar. Às vezes... Eu fiz um júri lá no Museu da Justiça. Fiz um júri... Aquele do Márcio Nepomuceno, que eu fiz o Correl. Que 3 horas da manhã o jurado tava gritando. Eu dando tapão na mesa e tal. Pulou. Nós ganhamos esse júri. Duda? O Marcinho tinha sido condenado 15 dias antes, 7-0. Eduardo. Na época abria todos os votos, né? E 15 dias depois a gente fez o Correio, foi 6-1. E eu fiz exatamente isso que você falou. Ele chegou lá, falou que ele era traficante, que ele vendia droga e tal. Por quê? isso Porque que o você jurado tem que quer agir ouvir. com Ele foi lealdade. orientado a responder isso. com o Eu me jurado. lembro, eu me lembro. Esse júri foi um júri que eu gritei muito. E teve júri que eu fiz o júri, eu sentada, puxei a cadeirinha, sentei do lado do jurado, fiquei com a mão assim e ganhei o júri. É. Também já aconteceu. Falando baixinho, Então. sentada do lado, o promotor berrando mas lá e eu qual é baixinho. o feeling, Flávia? É assim, porque assim, e também queria ouvir isso de você, Neville. Porque eu observo, quando a prova tá muito ruim, eu gosto de fazer um pouco de bagunça. Aham. Quando a prova tá ruim. Sobretudo quando tem prova técnica. Prova O ruim júri pra você. tinha, pra defesa, tinha uma imagem Da Ieda. de saindo um carrinho de mercado com um saco preto, que dava a entender que era um corpo ali dentro, um cadáver. Tinha balística. Então eu não... O promotor acabou de falar, ele estava tão tranquilo que ele falou assim para mim assim, eu quero ver o que você vai falar. Só que eu tinha pego o peso do projetil que deu balística era diferente do peso do projetil que foi para a perícia. O diâmetro e a circunferência. Eu deixei isso quieto. Aí comecei a falar disso. Falei, olha, cara, para mim, essa perícia aí nada é a mesma coisa. Porque o peso, aí ele ficou louco. Ele endoidou. Não sei se vocês assistiram esse júri dela. E eu ganhei 2 votos, cara. Agora, eu acho que eu perdi ali porque eu comecei a tripudiar dele. Mas isso Foi a que você questão fez da é uma coisa que eu falo antipatia. muito com os meus mentorandos, com os meus alunos, que é o seguinte. Se eu fico Questão na da minha... antipatia. Antipatia. Eu perdi na antipatia. Né? A gente tem que entender o seguinte, tribunal do júri, prova
qual é o papel da defesa, né? No exame direto da testemunha, no cross, que é muito mais difícil você fazer o cross, você reperguntar. Eu acho que o que você tem que colocar ao teu jurado, e eu acho que isso vale pra quem tá chegando. Alto nível isso aqui, né? Pra quem tá Estão chegando sentindo agora. a energia do alto nível. Gostoso isso, né? Alto nível, meu irmão. Eu digo o seguinte, Muito bom. O promotor de justiça, no processo de júri, ele quer convencer o jurado com um mosaico. Quando, na verdade, o que ele precisa é um quebra-cabeça. O que é o mosaico? Um monte de coisa que, de longe, parece que encaixa porque forma uma imagem. Quando você vai ver de perto, tem várias imperfeições. Qual é o papel da defesa? Mostrar as imperfeições. que aquilo não é um quebra-cabeça. Deveria. Para gerar a condenação, as peças, elas precisam se encaixar. E o nosso papel é mostrar que elas não se encaixam. Que aquilo não é um quebra-cabeça. Que aquilo é um mosaico. Que, de longe, parece que é. Mas se você for olhar no detalhe, e esse é o papel nosso como defesa, é desconstituir aquilo, porque deveria ser um quebra-cabeça. Se não encaixou uma peça na outra, de longe parece que você vê um rosto. Mas quando você vai ver de perto, não é esse rosto. É isso que você fez. Quer ver uma coisa? Muito legal. Até o último júri que a gente fez junto, Neville. Ali, eu acho que os votos que a gente conseguiu ali foram os votos da dúvida. Na verdade, eu tenho uma visão muito parecida com a da Flávia, só que eu penso o seguinte, eu já entro ganhando, porque a dúvida é minha. Então eu pego essas inconsistências e trabalho na dúvida. E fico na dúvida. Olha aqui, vocês são soberanos. Se vocês condenarem na dúvida, vocês podem chegar em casa... Você lembra do último júri que a gente fez? Eu falei isso. Vocês vão chegar em casa, vão dormir, vão descobrir que ele não matou. E aí? Vocês já vão ter condenado. Então, se tiver 1% de dúvida, vota pela absolvição. Esse foi o júri com alma com balia. A gente quase levou. Eu acredito, a gente aprende perdendo. Eu perdi aquele júri porque eu fui arrogante com o promotor. Mas eu não fui pouco, não. Dá pra perceber que eu isso te fui marcou muito... bastante, né, Fusco? Me marcou bastante. Mas o que marca não são as vitórias, o que marca já são as derrotas. Cara, olha que legal, Levi. Eu tinha filmagem... Pô, a gente tinha uma filmagem do que se dizia um corpo, a gente tinha uma balística de arma. A gente já tinha o cara que tinha sido, parece, condenado, ali já tava... Então, assim, pô, tinha tudo pra perder. Quando você vê que você tá ganhando o júri, aí você faz a análise. Pô, eu perdi por quê? Mesmo tendo balística, eu perdi porque eu fui arrogante, eu fui prepotente. Eu aprendi muito naquele júri. E o próximo episódio a gente vai falar desse júri. Já tá convidado. Quando eu comecei, eu ficava muito preocupado com o tempo. Eu vi o juiz declarar o réu indefeso, que o advogado não usou o tempo todo. Eu vi. Assistindo, eu vi uma vez. Declara o réu indefeso. Mas foi quem? Foi o show? Não me lembro, porque era bem lá atrás, né? Não gosto bem de lá falar, atrás. né? Mas o que eu quero falar com isso? Que quando eu falei do Afrânio, eu sentei com o Afrânio, aí ele olhou para mim, olhou para o réu, com a palavra MP. Olhou para mim de novo, olhou para o réu de novo. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, mais uma vez, uma honra estar aqui com Vossa Excelência, o Neville, o grande advogado, o réu. Conselho de sentença, eu não perco tempo com bandido, não, pela condenação. Encerrei. Eu falei, oxa. Que isso, cara? É isso mesmo. É 3 minutos. E aí? Com a palavra defesa. Tome 2 horas. Pá. Deu ele, cara. Aí, tu tá chateado. Não, sai chutando. Eu morava em Ipanema. Eu ia pegar o ônibus 404 ali na Praça 15. Eu ia sair chutando aquele muro até chegar no ônibus. De raiva. Mas deu ele por quê? Deu ele. Por quê? Porque o cara demonização. Não é? Já entrou condenado. Já entra condenado. Aí você fala de Ló, fala ele, irmão, fala, já entra. Ele sabendo disso, o promotor que tá ali todo dia. Mas foi isso. Mas ali não fere até o princípio da dignidade da você pessoa. Você vai recorrer, sabe o que eles falam lá em cima? 2 vertentes de prova, escolheu uma. Azar o seu. Entra com recurso especial extraordinário. Ó, não agravou, não? Tome, não prequestionou, não? Tome, dá eles, vai dando ele, acabou, rapaz. E acabou. Então essa galerinha que tá chegando, se liga nisso aí, viu? Bom, já tá convidado também para o próximo debate que a gente vai... O nosso entrevistado vai ser o Jaime Fusco. Olha que legal. Neville, super obrigado. Tem que ser 10, porque nós não falamos... Foi tão gostoso, né? Obrigado pela tua presença, agradeço, por dividir um pouco desse conhecimento gigante, Obrigado, doutora. É um ícone, um monstro da advocacia do Tribunal do Júri. Obrigada, doutora Elke. É um prazer estar aqui. Por participar. E meu irmão aqui é o entrevistado do próximo episódio. Nós vamos contar esse caso aí, emblemático. Por muito tempo. Gente, espero vocês agora no próximo episódio do Criminal Queen. Até a próxima.